Uma vergonha total esse Flamengo hoje no Maracanã. Uma vergonha irreconhecível. Como pode, Tite? Todo mundo falando. Coloca o Léo Ortiz, melhor jogador do Flamengo, atuando nos últimos jogos. E o Flamengo faz o que faz. Que vergonha, Tite. O que você está fazendo com o Flamengo? Perder no Maracanã pro Peñarol. Olha o elenco que o Flamengo tem. O Flamengo tem um dos elencos mais caros, melhor dito, o mais caro da América do Sul, um investimento altíssimo para chegar e jogar com o Peñarol como jogou no Maracanã. Olha só o que você está fazendo, Tite, com o Flamengo. Olha só o que está acontecendo com o Flamengo, gente. Nós perdemos para o Peñarol, não conseguimos vencer do Peñarol no Maracanã. Uma vergonha total, uma vergonha. Flamengo irreconhecível. E eu vou falar uma coisa pra você. A torcida tem razão em vaiar o Tite no Maracanã. A torcida tem razão em vaiar o Tite no Maracanã. Porque o Flamengo parecia que estava totalmente perdido desde o começo do jogo. Perdido em campo. Perdido. O Flamengo estava perdido em campo. E nesse momento o Flamengo se complicou na Libertadores da América. Vamos aqui analisar a imprensa falando sobre isso. Já deixo os créditos ao canal da ESPN Brasil, mas vou dizer uma coisa pra você, pessoal. É lamentável. É lamentável o que aconteceu hoje com o Flamengo. A rota do Flamengo foi justa. O Peñarol mereceu vencer o Flamengo no Maracanã. Ponto número 2. O Flamengo continua muito distante daquilo que a gente espera que o Flamengo seja e que o seu técnico espera que o Flamengo seja. Ponto número 3. A relação entre Tite e torcida vai ficando cada vez mais complicada. É verdade. E a torcida vai tendo cada vez mais argumentos para alimentar essa birra. Ponto 4. O confronto continua aberto, mas o que era um Flamengo favorito no momento do chaveamento agora passa a ser o Peñarol com a maior possibilidade de classificação. E é uma surpresa, assim, a derrota foi uma surpresa. Não que o Flamengo estivesse num grande momento, porque não está. Mas ainda assim, não se imaginava que no Maracanã o Peñarol fosse vencer o jogo. Então, hoje foi uma atuação do time uruguaio do tamanho do Peñarol, de um time pentacampeão da Libertadores, né? Fazia tempo que a gente não via em uma fase avançada de competição uma atuação desse nível. Talvez desde os tempos em que o Diego Aguirre era o técnico do Peñarol lá em 2011, quando o Peñarol foi vice-campeão por Santos do Muricy, o Santos do Neymar. Uma tremenda atuação do time uruguaio, sob todos os aspectos, e uma atuação ruim do Flamengo. Mais uma atuação ruim do Flamengo. E inevitavelmente, o olhar... Não tem como ele não parar também nas escolhas do Tite, especialmente na escolha ou na não escolha do Léo Ortiz. O problema não é o Pulgar. O Pulgar errou o passe, como o outro poderia ter errado. Mas o momento é do Léo Ortiz. Sim. E o Tite não soube olhar o campo, que ele mesmo tanto fala. E com a derrota, a birra que já existe em relação a ele vai aumentar. E não dá para dizer nesse momento que é injusto que aumente. Certo. Porque, infelizmente, as coisas estão piorando no Flamengo no momento mais importante da temporada. Imagens ao vivo do Maracanã neste momento, os torcedores saindo, primeiro os torcedores do Flamengo saindo, enquanto os torcedores do Peñarol fazem a festa lá no Maracanã, tão felizes. É claro que não é um resultado definitivo, o André Kfouri já falou, o Zupac também. André, a gente já vai falar sobre as escolhas do Tite, sobre os acertos, sobre os erros, sobre toda a partida. O Flamengo que teve 76% de posse de bola, mas ainda assim não conseguiu ser efetivo. Antes, vamos ouvir, então, os jogadores do Flamengo. Eles falaram antes de saírem de campo. Uma derrota que ninguém esperava, eu acho. Com todo respeito à equipe do Peñarol, a gente tem que fazer prevalecer nosso mando de campo, a nossa torcida, o nosso ímpeto que a gente sempre demonstra em casa. E num jogo de mata-mata é ruim sair atrás. A gente sabe da atmosfera que a gente vai enfrentar lá, mas agora não tem muito o que lamentar não. Erguer a cabeça, trabalhar mais forte e se entregar muito lá para poder reverter essa situação. Da mesma forma que eles fizeram um gol aqui, a gente pode fazer lá. Então, acho que é isso, a gente tem que melhorar esses detalhes. O gol no começo deles ali acabou que a gente não conseguiu absorver muito bem, acabou acelerando muitas jogadas. E é isso, agora é trabalhar, cabeça erguida, não tem nada definido ainda. O time errou muito no primeiro tempo, você acha? Erros de passes, ficou muito afoito. O que você acha que foi o erro principal nessa noite? Eu acho que a gente quis acelerar muito a partida, às vezes o torcedor fica um pouco impaciente com a gente, eles querem gol, quer que a gente ganhe.
e a gente às vezes tem que pensar um pouco no que a gente trabalha, que é tocar a bola com calma e achar os melhores espaços. E hoje não foi possível, a gente tentou, o goleiro deles também fez algumas defesas importantes, mas é a cabeça erguida, não tem nada resolvido, a gente vai para lá para vencer e classificar. Levantar cabeça, descansar, focar-nos 100% para o jogo de volta. A gente tem condições de ir lá para ganhar. Infelizmente hoje a gente não fez um jogo bom. Eles fizeram um gol rápido, a gente se descontrolou. Não soubemos jogar com a desvantagem, mas eu estou convencido que a gente vai lá para ganhar o jogo. Falava com o Léo Pereira aqui, ele falou que o jogo não encaixou, mas o time acelerou muito em determinados momentos. Você acha que foi por conta disso? Sim, eles souberam jogar o jogo com a vantagem. Infelizmente não saiu o jogo que a gente esperava, mas assim é futebol. Hay que descansar o próximo. É sempre difícil perder. É ruim. Mas a gente tem que saber que ainda não acabou. Temos o jogo de volta. Antes do jogo temos o jogo do Campeonato Brasileiro domingo. Focar nesse jogo do campeonato e depois do jogo do Campeonato Brasileiro é o foco total para o jogo de volta. Temos chance de reverter e vamos trabalhar para isso. Principal defeito do time hoje? Principal defeito do time hoje? Não fizemos o gol. Mais importante. Tá aí. Bom, tá todo mundo sem paciência. Se ele fala escalação, aí ele ia detonar tudo. Professor Tite, mas não foi. Não é o caso. Não era isso. É muito difícil também que jogadores façam isso ou tenham essa reação em relação ao Tite. Mas vamos para o Maracanã. A gente vai então para nossa cabine. Lá estão o Zinho, o Calçade e eles vão trazer também mais informações de quem estava pertinho ali no calor do jogo e também o clima dos torcedores por lá. Vamos lá então. Cadê ele? Olha eles aí. Senhores, boa noite, bem-vindos ao Sport Center. Zinho, Calçade, como é que tá? Como é que foi esse clima aí no estádio? Imagino de muita consternação dos torcedores. E não é para menos, né? É mais ou menos isso, né, Calçade? A gente aqui a gente tá na cabine e o pessoal vira pra gente como que a gente tivesse as soluções, né? Só se você... sobra até pra gente eu não vou descer lá pra jogar, mas você ainda pode... Mas eu tô muito em cima do que o André Kfouri falou, de que não vejo só a entrada do Pulgar, claro, e a não escalação do Ortiz como o fator determinante para o Flamengo ter perdido hoje. O Léo Ortiz, ele acabou se transformando nessa opção de primeiro volante, que ele não foi contratado para isso. Ele veio contratado para a zaga, mas nos encaixes ele acabou entrando muito bem. Mas o Tite tentou manter uma formação de meio campo que é a que mais jogou. Perfeito. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Infelizmente o Pulgar participa de um lance que ele erra esse primeiro passe, mas eu estou muito com o que aconteceu no lance todo. Um jogador que é de seleção brasileira, que vive um momento muito bom, inclusive Premier League interessado nele, fez um jogo muito ruim hoje. O Fabrício Bruno, a escolha dele de tentar antecipar a jogada, ele abre a oportunidade do passe, né, que o Bahia dá para o segundo pau e há uma ajeitada. Na jogada, os dois laterais do Flamengo vão ao mesmo tempo, então você está com todo o sistema ofensivo arrumado. Os dois laterais vão ao mesmo tempo. E o volante, o primeiro volante, é o que está construindo o jogo na intermediária ofensiva. Você tem um contra-ataque armado, com os laterais voltando, correndo de costa para o seu gol, e o zagueiro experiente não pode dar o bote. Ele tem que cercar, ele tem que retardar para a chegada do resto do time. É isso, o máximo possível. Ele não tem que tentar antecipar a jogada. Acho que passa também pela escolha do Fabrício Bruno na jogada. E aí, é claro que é o mérito do Peñarol, que encaixa um contra-ataque maravilhoso, veio para isso, jogou para isso, fez duas linhas de 4, uma marcação muito forte, muito aplicados, determinados, sabendo jogar o jogo de Libertadores fora de casa. Teve 2, 3 chances no jogo, nos contra-ataques. E veio para isso e foi competente para isso. Agora, o Flamengo, para mim, criou jogadas, hein? A Marcela foi muito feliz. Teve várias chances o Flamengo. Teve aquela com o Bruno Henrique. E o Gerson mesmo... chateado, final de jogo, na hora da entrevista, ele fala uma coisa que é certa: o Flamengo não teve competência na hora que teve a chance. O Bruno Henrique teve uma chance dentro da pequena área
cabeceio de frente pro gol, o goleiro foi muito bem no jogo todo, mas nessa jogada, a bola vem nele. Então eu acho que assim, falhou tecnicamente o Flamengo que tem na sua qualidade técnica, nos seus jogadores habilidosos, a grande virtude, hoje teve uma noite infeliz de todo o time. E assim, você foi olhar os números do jogo, você tem um Flamengo com 40 cruzamentos no jogo, 40. Isso mostra a incapacidade da equipe de criar, porque você começa a despejar a bola na área de tudo que é jeito. E não foram 40 cruzamentos que geraram um bombardeio, não. A gente observou, entra o Carlinhos para ser o centroavante, faz as decisões dele erradas, ele vai para a bola curta na pequena área quando ele é o cara mais alto lá dentro. Assim, então, é uma questão que envolve todo o time. Agora, essa questão, esse lance de não escalar o Ortiz, escalar o Pulgar, isso você já ouvia antes, em todos os lugares. O que acontece? A torcida do Flamengo não gosta do Tite. Então, qualquer decisão é um motivo para deslocar para aquela decisão um erro. Não é isso que gerou erro a derrota aqui no Maracanã, a decisão de escalar o Ortiz, não escalar o Ortiz, escalar o Pulgar, até porque o Ortiz sempre jogou acompanhado e ele jogaria sozinho, porque o De La Cruz também faz esse papel. Então, assim, não é loucura o que fez o Tite. Agora, a equipe sem o Pedro, ela não conseguiu se reorganizar. Ela fica rondando a área e não tem acesso a ela, porque o Pedro faz esse trabalho. O Pedro joga de costas, o Pedro ele prende, ele devolve para o meia, e isso todo mundo já percebeu. Não vai ser fácil para arrumar, porque não é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é o cara da velocidade, né? De jogar nas costas da linha defensiva. Então, foi um combo de problemas. Tecnicamente, vários jogadores para baixo, errando passes. Psicologicamente, o time abatido, e quando toma o gol aí, eles destrói e pega um adversário que é brincadeira. Assim, o posicionamento do Peñarol, certinho, bem desenhado, pronto para contra-atacar. Tudo que eles sonharam em fazer, eles fizeram aqui. Marcaram o Flamengo e fizeram o gol na bola rápida. E eles vão para casa, nossa, grandões, sabendo que pode jogar assim em casa também. Também. Com o apoio da sua torcida, eles não têm a obrigação de ir para cima do Flamengo. Agora, o Flamengo pode ganhar lá? Claro que pode. A gente está falando de um placar perfeitamente acessível. Precisa fazer primeiro um gol. Primeira tarefa é um gol. Falar assim, ufa, agora já não vai acabar nos 90. E continuar jogando, porque aí é o dono da casa que vai sentir. Sim. Se faz um gol lá. Então o Flamengo, com a potência que tem total condição de também se impor e fazer 1-0. Agora, esse Flamengo que a gente viu aqui, ele tem que deixar de existir hoje à noitezinho. Esse aqui não serve, cara. É como eles falaram, né? Virar a chave, descansar, trabalhar. Acredito eu que o jogo de domingo, se não me engano é domingo, né? Contra o Grêmio, fora de casa. É um jogo que fica em segundo plano. Na minha opinião, é um jogo que o Tite não... O time que ele vai botar para jogar na quinta-feira não pode jogar no domingo. André, também quero te colocar nessa conversa, e o Zinho e o Calçade ficam conosco também. Quando você pensa nesta partida, qual é o maior erro que você encontra desse Flamengo? As escolhas do Tite, os jogadores que foram muito mal, como que você vê isso? Um abraço, boa noite ao Zinho e ao Calçade, parabéns pela transmissão, bom trabalho aí. Eu não consigo dizer, olha, o Flamengo deveria ter feito isso ou deveria ter feito aquilo de uma maneira mais eficiente. O Flamengo não tem jogado bem. O Flamengo não tem feito jogos que estão de acordo com o potencial que a gente vê no elenco do Flamengo, e essa é uma conversa muito antiga que leva a exageros, né, de certos setores da torcida, certos setores aqui do nosso trabalho mesmo, né, do lado de cá do balcão, que é aquela coisa de que desde 2019, então, nenhum treinador tem capacidade para dirigir o Flamengo. Todos são uma porcaria, todos são piores do que o potencial do elenco do Flamengo, e hoje nós já estamos vendo um outro elenco, é um outro time, é uma outra coisa, são outras dinâmicas, outras características e, obviamente, outras ideias. Mas o Flamengo, esse Flamengo do Tite com esses jogadores, há algum tempo não joga bem. E talvez não tenha feito uma grande partida, ou certamente não fez uma grande sequência de partidas, como todo mundo espera que essa equipe possa fazer. Mas, de novo, eu não vou justificar o resultado, perder
a partida de ida no Maracanã, para qualquer equipe, é um resultado muito ruim. O Flamengo jogou mal, a atuação é merecedora da derrota por 1-0. O Flamengo não tem a reclamar de ninguém, a não ser de si próprio, pelo que aconteceu hoje no Maracanã. Mas eu nunca vou deixar de dizer, a quantidade de jogadores que não podem atuar, as características desses jogadores, os nomes desses atletas, colocam o Flamengo num modo de sobrevivência partida a partida. Joga quem pode, joga quem tem condição de entrar em campo. Faz o papel quem pode fazer, não necessariamente quem é o melhor para fazer. E é um elenco tão bom que o Flamengo continua disputando todas as competições que ele tem no seu calendário, chegando à semifinal de Copa do Brasil, esse estágio da Libertadores, ali nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, embora pareça que no Brasileiro o Flamengo não vai ter gás, não vai ter energia, não vai ter o que é necessário para disputar o título até o fim, pelo menos é a impressão que eu tenho nesse momento, mas as coisas todas mudam muito rapidamente no futebol. Isso tudo dito, o Flamengo não jogou bem de novo e cometeu os equívocos em campo errados, né? Os equívocos errados parece, né, uma maneira estranha de falar português, mas é que contra um time que veio para o Maracanã para fazer o que o Peñarol fez, o Flamengo não poderia ter cometido os erros que cometeu. Cometesse outros, errasse nas finalizações, como errou, insistisse na forma de atacar de uma maneira errada, mas o Flamengo perdeu uma bola no meio de campo, foi um efeito dominó de falhas defensivas, vários jogadores envolvidos, para uma equipe que, assim, em todos os ensaios que ela fez para enfrentar o Flamengo no Maracanã hoje, em nenhum deles ela foi tão competente quanto foi no campo, quando o Flamengo ofereceu a oportunidade. Então, é saber aceitar esse resultado e tem esse detalhe importante para a volta, né? É claro que o 1-0, ele é reversível, mas é o que o Zinho e o Calçade acabaram de dizer muito oportunamente. Quando você ganha um jogo fora de casa na ida, você vai para sua casa com muito conforto, sabendo que tem uma série de riscos que você não precisa correr. E é exatamente isso que acontece com o Peñarol. O Peñarol pode jogar na sua casa com o seu torcedor no contra-ataque, esperando o Flamengo, ele não precisa fazer nada acontecer. Sim. De novo, é a receita que ele sonha, é aquilo que ele queria muito que acontecesse. E vai acontecer. O Flamengo vai ter que desatar esse nó. Ô Zupá, primeira derrota do Flamengo em casa em Libertadores desde 2019. Para deixar ainda mais dolorido, né, essa derrota. É claro, a gente volta a falar, é 1-0, pode reverter, mas o grande problema é como o Flamengo não consegue desempenhar. Que a torcida do Flamengo tem uma dificuldade de gostar do Tite, isso está claro já há bastante tempo. A discussão mais ampla de que o torcedor do Flamengo espera um tipo de time e o Tite costuma construir um outro tipo de time, né? O DNA de cada um, de cada lado, talvez não seja exatamente o mesmo. Essa é uma discussão que ao longo dos meses ela foi aparecendo. Só que isso em vários momentos, no meu entender, ficava em segundo plano, porque por mais que o Tite não seja o técnico que construa equipes exatamente como esse torcedor, especialmente o pós-2019, está acostumado, o time em vários momentos do ano se mostrou competente do jeito que o Tite queria. E teve momentos de crescimento em que virou o melhor time do Campeonato Brasileiro, em que se recuperou bem na Libertadores, que avançou bem na Copa do Brasil, do jeito dele. A questão, o que me preocupa em relação a esse time nesse momento é que o time do Flamengo não tem as características que o seu torcedor espera que tenha e também está perdendo algumas características que os times do Tite costumam ter. Então está se distanciando do ideal do torcedor e está se distanciando do padrão do treinador. Eu acho que esse é o momento crítico para o Tite entender para que lado vai esse trabalho. Porque é um time que perdeu consistência defensiva, já vinha perdendo em alguns momentos e perdeu consistência defensiva e hoje foi perdendo organização ofensiva ao longo do jogo. Sim. Né? O Peñarol, assim, muito bem armado pelo Diego Aguirre, que se esperava inicialmente com 3 zagueiros, veio com o Cabreira e o Baeza abertos pelos lados, eles voltando para dobrar com os laterais, atrapalhando muito o jogo pelos lados do Flamengo. O Tite no primeiro tempo ainda inverteu o Gonçalo Plata com o Gerson, depois reinverteu, né? O Gerson prioritário. Nação, tá aí então. Praticamente, vou dizer uma coisa pra vocês. Do jeito que jogou hoje,
do jeito que jogou hoje, se jogar lá no Uruguai, não vence. Tem que virar a chave de uma vez por todas e o time acordar, porque parece que o Tite fez uma bagunça, uma lambança hoje, porque hoje o Peñarol deu um nó tático, fez o que quis com o Flamengo. Fez o seu gol no começo da partida e segurou. Fez o seu dever de casa, era isso que o Peñarol queria. Essa era a tática deles e conseguiu fazer. O Flamengo deveria, na minha opinião, ter começado com o Léo Ortiz. Léo Ortiz já estava algumas partidas mostrando que tá ganhando passagem aí para ser titular do Flamengo. E não importa se é na volância. Tava jogando bem na volância. E aí o que aconteceu? O Tite fez a opção de mudar tudo para essa partida. Mudou tudo para essa partida. Uma lambança. Agora tá complicado, é difícil. É impossível? Não, não é impossível. Aqui é Flamengo, tudo pode acontecer. Mas é uma missão muito difícil vencer lá. Tamo junto, nação. Deixe seu comentário aí, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.